Tudo bem? Tudo bem, você? Estou bem. Eu não sei, tá legal a minha luz aqui? Eu tô muito fraca. Tá um pouquinho escuro, você conseguir clarear um pouquinho mais? Acho que eu não consigo mais que isso, não. Deixa eu ver se com o filtro fica mais claro, peraí. A gente tem que providenciar um ring light. Eu não sou blogueira o suficiente. Melhorou, mas melhorou. Melhorou? Deixa eu arrumar. Tá certo. Então, gente, primeiro de tudo, né? Eu tava só esperando o pessoal entrar e você entrar. Boa tarde a todos, né? A professora Carol, nossa professora de yoga no estúdio. Então a gente estava conversando, né, que é um momento que está todo mundo assim meio perdido, né, e a gente pensou que talvez fosse interessante fazer uma live sobre meditação, né, e aí eu coloquei lá nas caixinhas de perguntas e as pessoas se interessaram pela yoga também, né, então vamos mesclar um pouquinho aí dessas duas histórias, né. E se você acha que esse tema vai ser interessante para alguém que você conhece, clica no aviãozinho que tem no canto e envia para os seus amigos. Você vai continuar escutando a live normalmente, você só vai convidar outras pessoas para participar com a gente, certo? Então, Carol, se apresente, por favor. Certo, então, para quem não me conhece, eu me chamo Carolina, então sou instrutora de Hatha Yoga lá do Harmonia Pilates. E para eu contar minha história toda já, eu espero o pessoal entrar. Pode ir falando. Então tá bom, é uma história longa, Sazara. Toma tempo. Então, assim, desde 2006 que eu tenho contato com yoga, né? Já estou falando minha idade enquanto falo sobre a minha história. Mas em 2006 eu comecei a ter contato com yoga, acho que até um pouquinho antes, com um estúdio de yoga que teve aqui por um tempo, da Benedita, certo? Era de Hatha Yoga. Mas foi um breve contato, e daí depois, um pouquinho depois, eu entrei na escola de yoga do Swastika Yoga, que é a escola hoje em dia que chama Daniel Andrade, né, se não me engano. E aí nessa escola, como aluna mesmo, acho que surgiu a ideia do Daniel de treinar alguns professores para substituí-lo, né, em momentos que ele precisasse. E aí eu fui uma das pessoas que ele convidou para ser treinada, e eu fiz o treinamento com ele. Então, fiz um curso de mais ou menos um ano de formação de professor de yoga em 2006, eu acho. Não sei se foi 2006 ou 2007, já faz muito tempo. Faz tanto tempo, a pessoa nem lembra. Faz um pouquinho de tempo. E daí depois eu fiquei dando aula de yoga lá até 2009, certo? E acho que algumas pessoas mais antigas aqui, que já praticam yoga há mais tempo, né? Aqui em Rio Branco, devem me conhecer dessa época, da época que eu dava aula e praticava yoga lá na escola do Daniel, né? Que era Swastika Yoga naquela época. E aí depois, como muita gente sabe também, olha, Elô tá aqui, oi Elô, tava falando aqui da nossa época de Swastika Yoga juntas. Então, aí depois de 2009, eu comecei a trabalhar mais dentro da veterinária, porque ela falou assim, eu me distraio, hein? Eu me distraio. Mas, então... A pessoa do signo de ar ou é terra? Terra. Vamos focar. Então, aí em 2009 eu comecei a trabalhar mais com essa parte da veterinária, né? Que quem sabe eu sou veterinária também, porque pra quem me conhece. São muitas facetas. Mas então, aí eu tive que abandonar um pouquinho o yoga, né? A Juliana tá rindo aqui, tá vendo? Você sabe, Juliana. E abandonei o yoga um pouquinho. Abandonei um pocão, na verdade, muito tempo. Aí eu fiquei um tempão sem praticar, sem fazer nada. E aí quando foi, depois de muito tempo, eu já era formada na veterinária e tal, eu resolvi me dedicar um pouco mais à minha vida espiritual. E foi aí que voltou o yoga dentro da minha vida. Mas não tinha nada a ver mais com Swastika Yoga, e sim com essa linha que eu trabalho hoje, que é do Hatha Yoga. Porque eu tive uma mudança espiritual, porque antes eu era agnóstica e tal, daí comecei a seguir um mestre espiritual, que dentro da linha filosófica dele, a gente trabalha o yoga também. Então, o mestre que eu sigo, eu sempre falo dentro das meditações, é o P.R. Sarkar, ou Sri Sri Anandamurti, tá? E ele tem uma associação
chamada Nanda Marga, que é conhecida mundialmente. E algumas escolas de yoga que não são Nanda Marga também trabalham com essa linha de Hatha Yoga desse mestre, que é o Baba, né, para mim, ou para quem segue, tá? E aí foi nessa escola, numa dessas escolas, que eu fiz a minha formação de yoga atual. Então, eu entrei, minha mãe já tinha feito isso antes, né, que eu também segui um pouco os caminhos da minha mãe, os passos da minha mãe, e ela fez o curso dela tanto na Nanda Marga quanto no Instituto Visão Futuro, tá? E aí eu fiz o meu curso de Hatha Yoga e de Biopsicologia dentro desse instituto, que é o Instituto Visão Futuro. E também trabalha com a Hatha Yoga. Só um minuto que meu cachorro entrou aqui. Vocês querem ver meu cachorro? A pessoa tem uma coleção de cachorro dentro de casa, gente. Oh, meu. Ele vai agregar muitos fãs nessa live. Peraí. Deem coraçãozinho se vocês gostam do cachorro. Essa escola que a Carol falou que fez yoga pela primeira vez, a escola da Bené, se eu não me engano, era a escola que tinha lá na Fênix, uma época, não foi? Eles davam aula lá no Centro Fênix de Dança. Acho que foi a primeira aula que eu fiz de yoga. Eu fiz um mês antes de entrar na faculdade, que foi em 2005 que eu entrei na faculdade. No mês de janeiro eu fiz algumas aulas lá, fiz um mês de aulas com eu e meu pai. E no meu primeiro período da faculdade de fisioterapia, era uma época que a gente ainda era obrigado a fazer educação física. E aí a gente tinha, na matéria de educação física, a opção de fazer yoga. E eu escolhi yoga, eu fiz um semestre de yoga na faculdade. Ah, muito bom. Tá vendo? A gente é antigo nessa história do yoga. Só no yoga. Mas então, eu fiz alguns meses, eu fazia dança de salão, yoga e teatro, lá onde hoje em dia é a Sabor do Sul, ali no Parque da Maternidade, sabe? Era um espaço que tinha ali, que eu esqueci o nome. Muito antiga a minha história. Mas seguimos, né? Aí, deixa eu só colocar meu celular aqui no silencioso. Pronto. Como eu estava falando, eu fiz essa formação em 2018. Fiz em 2018 essa minha formação de Hatha Yoga, que eu fiquei indo e voltando lá 2 módulos, né, no Instituto Visão Futuro, e dois módulos também de Biopsicologia, Biopsicologia 1 e Biopsicologia 2, que é o que trabalha mais a linha filosófica dessa parte, né, dessa filosofia que eu sigo. E o yoga não, é mais voltado para como a gente colocar isso em prática, nas práticas de yoga, que a gente chama de sadhanas. E aí, mais ou menos isso. Aí, logo depois, como eu já sou aluna, assim, né? No momento não estou sendo aluna, mas me considero ainda aluna do estúdio Harmonia Pilates. A Carol está em um período, sim, de péssima aluna. Ano passado, pensa, a pessoa que faltou, senhor. Mas é o que a pessoa, igual ela falou, né? Professora de yoga, e é veterinária, quer fazer mestrado, e tudo junto, doutorado, tudo junto, misturado, não dá muito tempo. Aí, e agora ainda coloquei mais uma coisa, né? Que é a minha pós-graduação. Mas tudo bem, vai dar certo. É a pós-graduação ainda. Sim, então, mas isso, né, que resume a tua história, mais ou menos. Uhum. E aí, como a gente já se conhecia, né, dessa nossa convivência, aí você me convidou e eu comecei a dar aula lá no nosso querido Harmonia Pilates. Não dedura Sansara, a Stefânia falou. Pode dedurar. A gente só trabalha com verdades aqui, Stefânia. E fala uma coisa, Carol, porque as pessoas quando pensam em yoga, já pensam logo naquelas posturas meio acrobáticas, o povo de ponta cabeça, né? Mas são diferentes linhas, né? Eu acho que tem até linhas que nem treinam posturas, né? Sim, existem. Então, eu acho que a gente agora pode entrar nessa parte, mais falando sobre o que o pessoal tem perguntado pra gente, né? Quantas pessoas colaboraram e a gente pode sanar essas dúvidas agora. Então, esse ponto que a Sansara tocou, que é sobre diferentes formas de yoga, né? Então, existem linhas de yoga, como, por exemplo, a Ashtanga Yoga, que trabalha muito o limite máximo físico da pessoa. Então, coloca diversas posturas difíceis, tem séries, né? Eu não sei direito, tá? Então, mas eu acho que tem séries que você tem que seguir,
e são muito difíceis. Então, existe muito contorcionismo, não contorcionismo, mas posturas difíceis, que você precisa Tem de muita muita coisa que acho que é tirada tipo, de ginástica, né? De acrobacia, assim. Tem até um vídeo daquela apresentadora que fazia aquele... Agora travou aqui tudo. Pra mim. É o meu celular, gente, tem um negócio pra rastrear aqui, pra não ficar muito tempo no telefone. Aí quando atinge o certo quantidade de tempo, ele trava. Mas está tudo bem de volta. Pois é, tem a Fernanda Lima que você estava falando. Tem um vídeo da Fernanda Lima no YouTube dela fazendo essa prática completa lá, e assim, é um negócio bem vigoroso mesmo, assim, bem forte. Uhum. Então, tem algumas práticas. Eu estou citando a Ashtanga, mas tem outras, tá? Que também fazem isso. O uso de muita força física ou flexibilidade física. E aí gera aquelas posturas super acrobáticas ou super... que esteticamente é bonito, mas difícil de ser replicado para uma pessoa comum, digamos assim, né? Não treina todo dia. Mas existe uma leva diferença. Um certo tempo, né? Leva um certo tempo para você atingir aquele nível, né? Existe. Todas as práticas têm essa exigência, né, de dedicação, mas assim, existem diversos tipos de yoga. Como você perguntou, existem yogas que não praticam nenhum asana, como, por exemplo, a Bhakti Yoga, que é uma yoga devocional, tá? Então, você realiza as práticas de yoga através de pujas, tá? Que são oferendas, ou kirtans, que são canções cantadas, mantras, e não existe envolvimento nenhum de asanas. Mas esses são um dos exemplos. Aí, por exemplo, no nosso caso, da Hatha Yoga que a gente pratica ali no estúdio, a gente trabalha os asanas e algumas outras técnicas, tá? Mas dentro do Tantra em si, que é a linha filosófica que eu sigo, existe o Bhakti Yoga também. Então, é importante delimitar aqui nesse momento o que é yoga. Então, yoga é aquela... Tem diversas formas de você conceituar, mas, na verdade, yoga são práticas, tá? Uma filosofia prática que você segue através dessas técnicas, depende do tipo de yoga que você vai fazer, para que você consiga atingir a liberação, ou a palavra que a gente usa no yoga é o samadhi, tá? A Elo está contando aqui um pouco da nossa história. Eu acho que a Elo eu conheço ela de ouvir falar, porque eu fiz esse curso de teoria com o Daniel também em 2018. Foi, Carol? Foi 2018, né? E aí acho que ele mencionou dela, aquela Elo que mora em Portugal, não é? Exatamente, a Elo mora em Portugal hoje em dia. E da yoga também, mas eu não sei. Depois a Elo pode falar para nós aqui qual é o tipo de yoga que ela está praticando hoje em dia. Ela pratica também uma técnica, né, chinesa, que eu não sei pronunciar o nome. Desculpa, Elo. Depois você escreve aí para mim como que pronuncia. Mas é tipo um Tai Chi Chuan, só que é um diferente, mas é chinês. Qual que é o significado mesmo da palavra yoga, Carol? Então, yoga pode significar união, tá? É o que a gente geralmente fala que significa. Mas esse conceito união, ele é muito amplo. Dentro do que eu entendo como yoga, cada filosofia pode falar isso um pouquinho diferente, tá? Eu sempre estou falando aqui da parte do que eu entendo da minha linha filosófica. Dentro dessa minha linha filosófica, essa união é da consciência individual com a consciência infinita, tá bom? E essa consciência infinita, aí cada um pode interpretar de uma forma. É como se você estivesse falando de um conceito mais amplo do que Deus, tá? Então é mais ou menos um conceito de Deus. E é isso que eu queria citar também, que alguém pode até me perguntar aqui na live. Mas por que você mudou de linha de yoga, né? Porque antes eu praticava só yoga, hoje em dia eu pratico Hatha Yoga, porque é uma questão espiritual minha. Então, hoje em dia, eu dou aula de yoga, pratico yoga, tomo um tempo do meu dia para fazer meditação, para divulgar meditação aqui no estúdio também, porque é uma missão espiritual. Então, a gente pensa, quem pratica essa linha, e quem se propõe a dar aula de yoga, que faz parte da nossa evolução espiritual, ajudar outros seres a evoluir espiritualmente, tá? Então, é totalmente diferente. Como você sabe, Sansara, no Swash Yoga não existe esse espectro espiritual, né? Não sei se você chegou a
Pegar essa parte lá do outro. Sim, eu peguei alguma parte de teoria lá, mas tem algumas coisas que são diferentes, né, da filosofia. Isso, aí esse é o principal ponto que me fez mudar de linha, mas assim, cada linha tem um pouco de diferença, mas o conceito geral é esse, que você pratique diversas técnicas, como por exemplo, asanas, que são as posturas, exercício de respiração, exercício de meditação, exercício de relaxamento, algumas técnicas de purificação que a gente chama de kriyas, para que a gente consiga atingir essa liberação, ou samadhi. Ah, tá. A Elo tá falando que pratica Iyengar, mais yoga terapia. A Iyengar, eu acho que fala, né? A Iyengar. É. E ela falou que pratica também yoga terapia, que é bem legal. Tá? E aí, essa é a ideia do yoga, que você consiga fazer essa união da sua consciência individual com a consciência infinita. Como que a gente faz isso? Então, no dia a dia, nas práticas de yoga, o que a gente faz são asanas que ajudam a atingir um certo objetivo. Dentro dessa minha linha, o principal objetivo é que a gente consiga equilibrar os chakras. Os chakras, muita gente já deve conhecer, que são aqueles centros de energia. Como ela falou, é o Qigong, a arte marcial chinesa voltada para a saúde. Acho que eu estou falando certo, né? Qigong. Tá. E quando você pratica essas posturas, você está equilibrando alguns chakras que o instrutor naquele momento tem o objetivo de equilibrar, tá? Então, cada postura tem um foco, um objetivo de equilibrar determinado chakra, e aí, junto com esses asanas que equilibram os chakras, a gente também equilibra no corpo físico as glândulas. Então, a gente equilibra as secreções hormonais. E para que a gente faz isso? Para que a gente consiga purificar, deixar mais sutil o corpo físico, tá? Para que a gente, a partir daí, utilizando o corpo físico mais sutil, mais equilibrado, medite melhor e, meditando melhor, consiga aos pouquinhos galgar aqueles passos na escadaria da autoliberação, da liberação mesmo, ou autorrealização, algumas pessoas também falam assim, que é o samadhi. É mais ou menos isso. E não necessariamente você vai trabalhar esses 7 chakras em todas as aulas, né? Posturas que estimulam os 7 chakras, né? Às vezes vai ter algum mais específico. Exatamente. Existem 7 chakras, como a Sansara falou, então são 7, mas a gente geralmente trabalha principalmente até o 4º chakra, que é aqui na linha do externo, né? Essa região do centro do peito. Porque são os chakras que têm mais dificuldade de serem trabalhados. A Elo falou que isso é muito parecido com o Qigong. Show, Elo. Então, geralmente, o ser humano, ele está trabalhando aqui nos chakras basais, que são esses mais instintivos, né, o nosso lado mais animal. Então, geralmente, o meu método é trabalhar mais nesses chakras, tá? Os chakras basais, o primeiro, o segundo e o terceiro. Até a aula passada, retrasada, a gente trabalhou só o terceiro, tá? Então, a gente vai sempre trabalhando de acordo com aquele objetivo da aula. Então, às vezes eu trabalho só um chakra, ou então trabalho só uma visualização, e aí dentro dessa visualização eu trabalho alguns chakras, tá? Mas é mais ou menos isso, não preciso trabalhar todos os chakras, e sim só alguns. Aí alguém pode me perguntar, como que você faz isso? Aí a gente faz posturas com repetição, então através da repetição é como se eu reprogramasse as minhas células a produzir determinado hormônio e assim consigo equilibrá-las. Sim. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que tem a ver com isso. Teve uma pessoa que perguntou lá na caixinha como que funciona essa fusão de yoga e meditação. Tá bom. Então, na verdade, meditação e yoga, eles já são fundidos desde a sua essência, porque a meditação é uma prática do yoga. Eu acho que existe um... Então, na verdade, a meditação ela é uma parte que está dentro do yoga. Exatamente. Eu acho que o erro maior que existe hoje em dia aqui no Ocidente é as pessoas interpretarem yoga como asana, entendeu? Eu vejo muito esse erro sendo repetido. Uma prática muito só física, né? Exatamente.
Então, na verdade, o yoga, ele não é somente o asana. A prática, a filosofia yoga, ela envolve diversas técnicas. Uma dessas técnicas é a meditação. Outras que eu posso citar, eu já citei anteriormente. Então, é respiração, asanas, que são as posturas, crias, que são algumas purificações, que é mais relaxamento, tá? Que a gente pode chamar de Shavasana ou Yoga Nidra, depende da linha filosófica. Mas, assim, não há uma separação. Meditação está dentro do yoga. Uma dúvida minha agora aqui. A gente faz nas práticas, né, que eu estou fazendo aula com a Carol também. As práticas de automassagem, elas são uma prática do yoga ou são da biopsicologia que você insere na aula? São uma prática do yoga. Só que eu acho que praticamente nenhuma linha de yoga que eu conheço realiza a automassagem, mas ela é muito mais presente na Ayurveda, eu acho. Sim, Só que a Ayurveda... pode falar, Sazana. Não, que eu ia até falar, né, que eu comecei a seguir lá a doutora Pri, né, comprei o curso dela de práticas diárias do Dinacharya, né, que é de práticas do Ayurveda, e ela inicia amanhã com uma massagem com óleo de gergelim, que é uma prática de massagem muito parecida com a que você passa pra gente, com aqueles movimentos circulares no braço, nas pernas, né. Então tem essa prática, mas das outras vezes que eu fiz yoga com outros professores, eu nunca tive essa prática de automassagem. Eu acho que é uma coisa que é muito interessante. Ainda mais como a gente faz essa automassagem à noite, né? Que nossas aulas são à noite, então já relaxa o corpo e meio que prepara a gente para dormir, assim. Então eu sinto que eu durmo melhor depois das práticas. E é isso que eu ia falar, né? Que tem diversas técnicas que estão específicas em cada linha filosófica. Linha filosófica que segue as práticas. É importante dizer também que tanto o Tantra, que depois eu posso abordar isso, mas é um mundo à parte, como yoga, eles têm muita prática dentro da sua filosofia. A gente chama de filosofia prática, tá? Então não é só blá blá blá, não é só pensamento. A gente tem que praticar aquilo que fala na linha filosófica para que realmente a gente vivencie a linha filosófica, tá? E a automassagem Eu saio daquele ditado lá que faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Tem que fazer o que eu faço e digo, né? É isso mesmo. E eu acho que a automassagem dentro dessa linha que foi elaborada por esse mestre que eu sigo, ela veio emprestada da Ayurveda, mas só que a Ayurveda ela é um tripé. Dentro do Tantra é um tripé que faz parte da vida desse seguidor, dessa linha filosófica. Então é a Ayurveda, que é a medicina, Yoga, que é a filosofia prática, tá? E o Tantra, que é a nossa base filosófica. Então, por isso que o mestre agregou e colocou dentro do nosso dia a dia realizar essa automassagem. Mas, então, continuando sobre essa pergunta do meditação e yoga, como que eles se integram, geralmente faz parte do sadhana, ou da prática daquele dia, prática diária, você, ao final da sua prática diária, realizar uma breve meditação, tá? Então, você pode realizar a meditação dentro do seu dia a dia, após fazer os asanas, que já vai estar com o corpo mais equilibrado, ou somente a meditação. Não existe diferença entre uma coisa e outra. Tá? Você escolhe quando quer fazer a sua prática. E aí foi outra pergunta que fizeram, né? Qualquer hora é possível meditar? Você pode meditar a qualquer hora? Tem um horário que é de preferência para meditação? Não. Não é como a telecena, de hora em hora. Mas, então, brincando disso ontem, né? É assim, gente, a meditação, ela geralmente existem alguns objetivos que você quer atingir quando você medita, tá? Então, para algumas pessoas, algumas linhas filosóficas, alguns mestres falam que é mais interessante você meditar pela manhã, antes do sol nascer, tá bom? Não é possível para todo mundo, nem todo mundo. Oi, Andressa, tudo bem? Nem todo mundo tem esse hábito de acordar antes do sol nascer e meditar. Claro que o nosso ideal era esse, mas nem todo mundo é monge lá nos Himalaias, eu sempre falo isso, que consiga acordar antes do sol nascer para meditar. Então, a gente, geralmente, quando a gente vai praticar aqui no estúdio, a gente faz à noite, dentro da prática do yoga. Ou a gente faz de tarde, quando a gente faz a nossa meditação coletiva. Então, na verdade, o que você precisa é de um momento calmo do seu dia,
Pode ser meio-dia, pode ser qualquer horário. Por exemplo, nesse grupo que a gente está, dos 21 dias que a Sansara tá, como chama, administrando, né? Instruindo. Eu pratico essas meditações geralmente na hora do almoço, que é o meu momento. Beijo, Elô, obrigada pela sua contribuição. Que é o momento que eu tenho de mais livre. Então, mais calmo é o meu horário do almoço. Eu acho que o mais importante é você seguir o que o seu dia te permite, do que realmente fazer o que é geralmente estipulado pelos grandes mestres, né? Fazer antes de acordar, ou antes do sol nascer, assim que acorda, é o ideal. Mas quando você está mais avançado dentro dessa minha filosofia, por exemplo, você necessita meditar de manhã e de noite. Então, acho que é muito individual, tá? Nessa prática do Dinacharya, ela fala lá, né, a Priscila, para fazer essa prática antes do sol nascer, né? Quando a gente acorda antes do sol nascer e faz essa prática, que é um horário, acho que Vata, né? Uma hora, eu não me lembro do qual que é, mas acho que é Vata. Quer dizer que depois é Kapha, que é de 6 horas às 10 horas, que é o horário da Terra, símbolo, né? O elemento Terra. Enfim. Mas eu noto, assim, pra mim, quando eu consigo fazer a meditação assim que eu acordo, o meu dia é outro, né? Parece que quando eu acordo e não faço a prática da meditação logo cedo, o meu dia fica meio confuso, mais conturbado. E o que acontece também? Às vezes eu não faço de manhã cedo, mas aí vai passando a medida do dia, às vezes eu percebo que eu tô muito agitada, aí eu paro, dou uma respirada, às vezes nem é uma meditação longa, assim, de 10, 20, 30 minutos, é só de parar e fazer umas 5 respirações profundas, assim, já traz um centramento, sabe? Eu acho que isso é muito interessante. Eu até estava pensando em falar isso aqui, que para as pessoas assim que não têm muita prática de meditação, eu acho que vale muito a pena fazer isso. Tá com um dia muito conturbado, para por alguns minutos, respira profundamente com os olhos fechados, sentado em uma posição confortável, às vezes até deitado em Shavasana, já vai ajudar muito de identificar quais são os seus pensamentos, né? Aí eu acho que esse é o momento que a gente... Eu ia falar o seguinte, que uma coisa que eu acho também que deixa a gente com essa cabeça bem confusa é o próprio celular, né? Porque a gente tem uma pancada de informação o dia inteiro, né? E quem está trabalhando agora nessa época de isolamento, ou mesmo quem não está trabalhando, tá geralmente o dia inteiro rolando o dedo ali no feed, né? E não para olhar para si, né? Sempre para fora, olhando para fora. Então, às vezes eu percebo que eu tô meio assim, mas é porque eu passei o dia inteiro vendo coisa dos outros, né? Eu tô fazendo curso online, eu tô dando aula online, eu tô mexendo no Instagram, e aí tem hora que você tem que dar um pause, né? Com certeza. E eu ia até falar isso depois, mas eu vou falar logo agora. O nosso feed aqui, as notícias são muito violentas, assim, eu nunca defendo você se alienar, não sou uma pessoa alienada. Quem me segue sabe disso, mas é importante você saber dosar também. Por exemplo, hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz, beijos, tchau, Sonova. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei não foi meditar, olha só, não sou um exemplo, não sou exemplar. Eu fui abrir meu celular aqui, o Instagram, e já fui bombardeada por uma grande violência, que foi aquela cena daquele idoso caindo na calçada. Não sei se alguém aqui assistiu isso hoje. Nem assista. Então, os policiais derrubaram o idoso na calçada, ele começou a sangrar pela cabeça e tal, e ninguém fez nada. Então, aquilo já acabou. Assim, já começa revoltado, né? E não vai mudar nada. Eu assisti aqui, não vai mudar, entendeu? Não vai mudar. Mas eu vi e me tocou muito, assim. Fiquei profundamente triste com aquilo. Preciso disso? Não preciso. É importante se informar, mas é importante também dar um time aqui. Ela viu. O idoso que eu vi caindo hoje foi o Bolsonaro e amei. Stefânia, você está sendo muito maldosa com o presidente, tadinho. Ai, Senhor. Enfim. Eu não vi a queda dele. Desculpa pra evoluir ainda. Stefânia é podre. Mas, enfim, gente. Então, qual a duração ideal para meditação? Acho que foi isso que a gente falou, né? Se você não conseguir fazer 10 minutos, 20 minutos, 1 hora,
faça, sei lá, 5 respirações de olhos fechados, né? É só você fazer uma pausa no dia. E ainda sobre isso que você falou também em relação ao Instagram, o feed e tal, aqui no perfil da Harmonia, não, eu sigo mais pessoas, né? Mas eu não fico olhando muito, não, eu olho de vez em quando. No meu perfil pessoal é limitado a 50 pessoas que eu sigo, e mesmo assim já é muita informação, então a gente tem que dar uma filtrada, né? Às vezes tem gente que fica só postando coisa ruim, deixa lá pelo menos desativado pra você não ficar aparecendo as coisas no feed com você, né? Pra você já não ficar nessa energia pesada cedo. Mas é muito difícil. Mas assim, quando você perceber que você se envolveu muito, pausa, deixa o celular pra lá. No meu caso, eu não posso deixar, porque eu trabalho sobre aviso, como veterinário. Mas eu deixo ele aqui e não fico olhando o feed, entendeu? Mas assim, gente, eu ia pegar um gancho dessa história para falar sobre os tipos de meditação, se eu não me engano. Tem aí, né, Sansara? Tem quais tipos de meditação. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Olha aí, estamos conectadas. Então, o que eu ia falar é sobre os tipos de meditação. A gente falou aqui 2 tipos já de forma intuitiva. Então, uma foi em silêncio, fechar os olhos e usando respiração. A outra seria só o silêncio, né? Seria essa mais longa. Então, o tempo ideal da meditação não existe, mas geralmente é praticado uns 20 minutos em silêncio, tá? Mas existem diversos tipos de meditação. Então, eu vou citar os que eu tenho mais familiaridade. Então, existe aquela meditação totalmente em silêncio, que você simplesmente sente numa posição confortável, fecha os olhos e tenta entrar em silêncio. Existem algumas meditações ativas, que é totalmente o contrário. Você está realizando alguma coisa, mas também está tentando meditar. Como a Sansara já fez algumas meditações ativas do Osho, né? E a gente faz meditação ativa aqui no estúdio de uma outra forma, que é através do mantra, que é o Kirtan, tá? Que o Kirtan, na verdade, é um mantra que você canta, medita, faz uma ideação, traz alguma ideia à mente, concentra-se nela e faz também essa dança enquanto canta. Tu tá lendo que a Andressa colocou? Eu vi. Fica aí, tia da Andressa, pra senhora ver os benefícios da meditação. Fiquei. Ótimo. Então, existe a meditação ativa e existe aquela meditação que você faz sentada, em silêncio, com os olhos fechados, mas com o auxílio de mantras. Você vai pensar em mantras, como essa meditação que a gente faz aqui, tá? Ou aquela meditação que você está guiando lá do Deepak Chopra, ela também é com mantras, né? Então, essas meditações, na minha opinião, são as melhores das que eu conheço, porque é mais fácil você se concentrar, tá? Existe o Mindfulness, que é muito em voga hoje em dia, tipo assim, o bambambam das meditações é o Mindfulness, que é quando você fecha os olhos e se concentra em seus pensamentos. É como se você fizesse um escaneamento do que você está pensando. E deixa eu ver, tem mais alguma que eu não tô lembrando? Dessas que eu conheço são essas principais. Tem aquelas meditações guiadas, né? Que as pessoas até encontram em aplicativos gratuitos, né? No YouTube, que aí a pessoa vai às vezes te guiando, né? Tipo assim, às vezes é uma coisa assim mais centrada em sensações físicas, né? Tipo, vai concentrando lá no seu pé, na perna, na cabeça, enfim. E até aquelas outras, tipo um relaxamento, né? Tipo assim, pensa que você tá no lugar assim, assado, né? No lugar que você se sente seguro. Então, eu acho que depende muito, né? Pra quem tá começando, às vezes é mais fácil ter uma coisa guiada, do que simplesmente sentar, porque a pessoa vai ter aquela sensação meio frustrante, né? Tipo assim, nossa, mas eu não consigo meditar porque eu fico pensando o tempo todo, né? Então, assim, esquece isso, né? Meditar não é você esvaziar a mente, é você simplesmente observar, é como se a gente estivesse sentado na frente de uma tela de um teatro, de um cinema. Né? Então, assim, os pensamentos eles vão passar como se fosse um filme ali, como se fosse um teatro, e você vai observar e não vai se apegar, vai deixar as cenas passando, né? E não vai ficar apegado naquilo. Eu acho que é isso, né, Carol? Na verdade, assim, provavelmente alguém mais avançado consegue ficar com a mente vazia, branco, mas geralmente as pessoas que são mais iniciantes, como eu me considero iniciante,
não consigo ficar com a mente em branco. Eu tento esvaziar minha mente, mas eu, às vezes sempre, os pensamentos vêm. Mas aí eu gentilmente tento não focar neles, entendeu? E às vezes eu presto um pouco de atenção no que tá vindo, porque ajuda no final a gente saber o que a gente precisa desapegar. Tá? É um exercício que a gente usa no final da meditação. Eu já fiz, né, assim, várias meditações. Eu tenho épocas, né? Então tem épocas que eu consigo meditar todos os dias, assim, por um longo período, aí depois eu fico sem meditar, e de vez em quando eu faço uma meditação esporádica, aí eu faço uma meditação ativa ou uma meditação mais assim de concentrar na respiração. E quando eu percebo assim que eu tenho essa frequência maior de fazer as meditações seguidas, né, vários dias seguidos, eu tenho essa sensação de ter um apagão. Então, tipo, eu tô lá pensando, e aí de repente tem um pluft, é como se tivesse um branco, né? E aí o mais engraçado é que nessa hora geralmente aí vem a mente, né, e fala assim, nossa, você conseguiu. Aí quando você pensa assim, nossa, eu consegui, aí eu penso, volto tudo de novo. Exatamente. A gente é assim, né? Tem que fazer. E o que eu ia falar? Agora eu esqueci. Alguma coisa. Também eu tive um apagão. Mas é mais ou menos isso mesmo que a gente sente. Só que quando a gente consegue ficar mais tempo, mais tempo naquela prática diária, a gente consegue ficar mais tempo sem pensar nada. Tá vendo? Todo mundo pensa na conta que tem que pagar nos boletos. Todo mundo pensa nos boletos na hora da meditação. Aí a gente, boletos, dá licença, aí com carinho a gente afasta os boletos e continua. Eu geralmente eu medito com mantra, né? Então eu vou focando de novo no mantra, e aí sigo. Eu gosto muito de usar mantra, gosto muito de me concentrar na respiração também, né? E eu acho assim, principalmente para quem é mais agitado e tem um trabalho, agora assim que eu tô trabalhando de casa sentada pelo computador, eu sinto muita necessidade de me movimentar. Então eu gosto das meditações ativas, né, que você faz um trabalho físico antes, porque aí na hora que a gente senta realmente, depois de movimentar um pouco, é mais fácil, né? Então, pra mim é mais fácil se eu acordo de manhã cedo, que eu tô mais tranquila, ou se for tipo à tarde, eu fazer uma movimentação e depois fazer a meditação. Tipo, eu tô no computador, sento e começo a meditar, é muito mais difícil. Pra mim também. Pra mim é muito difícil fazer uma prática que eu tenho que fazer, que eu sou uma pessoa que eu sou iniciada, né? Acabei que nem falei isso, eu sou péssima. Sou iniciada com um nome espiritual, tenho tudo isso, sabe? Não falo para pessoas. Então eu tenho uma obrigação dentro dessa minha iniciação, que é fazer uma prática de manhã cedo. Só que para mim é muito difícil a oportunidade de fazer essa prática. Entendeu? Para mim é melhor também fazer uma pequena movimentação do corpo e depois fazer a meditação. Sou parecida com você nesse sentido. Aí tem uma pessoa que perguntou assim, é para qualquer pessoa meditar? Qualquer pessoa pode meditar? Sim, qualquer pessoa pode meditar. Só basta você querer. Aí o que eu te digo, pessoa que perguntou isso? Começa fazendo meditações guiadas. Se você tiver a oportunidade de fazer meditação com um instrutor, é muito melhor. Tá bom? Com o instrutor, ele vendo você, sabendo da sua necessidade. Se não for possível, com o instrutor, faça meditação guiada. Existem diversas formas, aplicativo, do YouTube, mas essas formas, né? Hoje em dia tem um professor de yoga que dá aula online, né? E se você puder, faça com essa forma. E aí depois que você já tiver mais conhecimento de como você deve fazer isso, aí você tenta fazer sozinho, sua prática diária. Sim. Tem até aquela pergunta que foi feita, que eu até brinquei nos stories, né? Que a pessoa pegou e falou, né? Saiu uma matéria super interessante falando sobre o lado mal da meditação, né? E aí eu li lá, passei para você também pra gente, né, ler e se inteirar sobre o que estava falando. E aí eu falei assim, né? Você tem que ter muito cuidado quando fala assim, pesquisas apontam que geralmente quando a gente bota, e eu falo isso porque eu já estudei sobre POP, né?
Então, assim, você põe um título, às vezes, que é só para chamar a atenção do pessoal ler a matéria. Mas, às vezes, é uma afirmação meio absurda que tem naquele título, mas não quer dizer que seja aquela mensagem do texto, né? E lá nessa matéria que tem na Super Interessante, ele fala assim, que 2% das pessoas que praticam meditação às vezes tem problema. Mas tem problema por quê? Porque já sofrem de problemas psiquiátricos prévios, e aí a meditação ela é um gatilho, né? E a outra coisa, que é a observação que você falou, às vezes é pessoas que são iniciantes e nunca tiveram acesso a alguém que as guiasse, né? Então, por isso é importante você ter alguém que te ajude nesse processo inicialmente, né? Para você ter um ambiente seguro, né? Igual quando eu fiz Renascimento a primeira vez, que é uma técnica de respiração, que é um tipo de meditação, né? Que a gente inspira, expira pela boca. E era tipo, eu saiu de lá e a Bodhigita falou assim, ó, não façam isso sozinhos em casa, que pode dar ruim, né? Você entra naquele estado lá, às vezes você recebe uma memória de uma coisa ruim na sua vida e você, sei lá, é um piripaque, entendeu? E você não tem ninguém para te ajudar. Eu acho isso também. Sobre essa matéria, a gente pontuou várias coisas interessantes, porque assim, eu gosto de polêmica, porque a gente pode trabalhar em cima dela, né? Você sabe? Dentro dessa matéria, eu acho que a pessoa que perguntou nem tá aqui, né, na live. Mas enfim, vamos lá. Ela tinha entrado, não sei se ela ainda tá. Então tá bom, mas aí, ó, o Edu entrou. Edu, ouça com atenção. Sobre essa matéria, o que a gente pontuou é que existem mesmo algumas pessoas, através dos estudos, foram identificadas nesses estudos da matéria, mas assim, vale certificar sobre os estudos, até utilizando atualidades, aquele estudo sobre a cloroquina já foi derrubado, caiu por terra. Então, assim, é muito importante você saber a seriedade daquele estudo. Mas vamos trabalhar que o estudo era sério, que realmente existem algumas pessoas que utilizaram a meditação como gatilho para identificar assim, problemas psíquicos, né? Psiquiátricos ou psíquicos, tá? Então, o que você precisa saber? Primeiro é que você não deve sozinha chegar e começar a sentar e meditar. Eu acho que é importante sim você ter uma preparação prévia. Todo mundo pode meditar? Sim, mas é interessante que você observe como fazer isso. Então, pegar uma meditação guiada no YouTube, uma pessoa idônea ou de um grupo idôneo, tá? E realizar, ou então fazer uma prática com algum instrutor fisicamente, uma pessoa de tá bom? Ou então se interar através da literatura, comprar livros, ler e tentar chegar numa prática que te supra, né, a tua necessidade. Outro ponto que a gente falou é que esse estudo, se eu não me engano, ele ficou mais sobre o mindfulness, que é um tipo só de meditação, tá? Então, nesse tipo de meditação que a pessoa que chegou a desenvolver esse problema trabalhou, era o mindfulness. E ninguém nem sabe se era realmente o mindfulness, qual era o tipo de mindfulness, qual era o tipo de prática. Então, isso é muito sensível de ser falado. A gente precisa realmente saber qual é a prática que a pessoa está utilizando. E o outro ponto que a gente citou lá, não lembro, mas eu tinha pensado em 3 pontos sobre essa matéria. Mas o primeiro era sobre ter alguém seguir, porque você não faça práticas avançadas antes de saber. Carol, você tem fone de ouvido aí? Porque tá ficando meio com ruído aí o som. Tenho, tá aqui. Coloca pra ver se melhora, porque eu acho que tá ficando um pouco coisadinho. Mas eu acho também que teve uma coisa que eu comentei, né? Tá. É que eu tô com um aparadorzinho aqui. Mas melhorou, agora você aí, não sei se foi isso. Vamos ver se tá melhor. Tá melhor? Tá melhor. Tá bom. Eu acho que eu botei errado. Uma coisa, né, que a gente estava comentando também é porque às vezes a gente falou da questão psiquiátrica, né? Às vezes a pessoa tem alguma questão psiquiátrica. Só que aí entra até na outra questão que ela perguntou também, né? Que a meditação ajuda a lidar com medos e temores, né? E aí eu até comentei contigo, né? Às vezes também o que acontece? A pessoa, quando ela começa a meditar, ela entra em contato com coisas que ela não gostaria de entrar em contato, né?
Então vem trazendo à tona alguns problemas, algumas questões que ela não quer olhar. E aí, às vezes, a pessoa dá uma pirada. Porque ela, né, então assim, é um processo de autoconhecimento, né, igual terapia. Todo mundo, terapia é maravilhoso. Não, gente, terapia não é maravilhoso assim no sentido de, que legal, foi pra terapia hoje. Eu falo assim que os melhores dias de terapia são os piores dias, né, que é aquele dia que você vai encarar aquele seu pior lado, né? Então, aquele dia que você olha aquela parte que você não quer olhar, são difíceis. É bom, mas é difícil olhar para aquele ponto que dói, né? E eu acho que a meditação, quando a pessoa acontece uma coisa dessa, de dar uma surtada assim, é porque ela tá lidando com coisas que ela não gostaria de ver, né? São coisas que estavam embaixo do tapete, né? Sim, é esse ponto que a gente estava falando mesmo. Tá conseguindo me ouvir legal agora? Sim. O Cariel falou aí, é por não saber lidar com esses problemas que associa ser ruim essa prática. Sim. Às vezes, realmente, pode ter sido um problema psiquiátrico mesmo. Eu não duvido que a pessoa possa ter tido mesmo Stefania tá super polêmica hoje. Terapia é uma merda. Eu não duvido. A gente só faz porque quer que acabe. É porque é caro, Stefania, você tem que resolver o problema logo, você vai se livrar do psicólogo. Psicólogos do meu coração, não é que é caro, não. Falou que deve ter pago. Então, eu acho que eu não duvido que a pessoa possa ter tido mesmo, desenvolver um monte de sintomas psicológicos, psiquiátricos, psíquicos, tá? Através da meditação. Não acho que às vezes é só problema de comportamento, não quero enxergar aquilo. Mas eu acho que não dá pra generalizar e é importante saber qual foi a prática que aquela pessoa executou, tá? Pra desenvolver essa alteração. E aí você acha isso, que a meditação ela ajuda a lidar com esses medos e temores? Olha, eu acho muito sensível você falar sobre isso, porque eu acho que a meditação é uma das práticas mais individuais que existem. Então, assim, eu não posso dizer para você que a meditação ela é capaz de te ajudar a lidar com medos e temores, mas se você tiver esse interesse, lidar com medos e temores, encontrar um instrutor que saiba te guiar nesse sentido de lidar com medos e temores, aí a possibilidade existe. Mas se você sozinha, eu tenho medo de altura, aí eu pego uma meditação guiada no YouTube sobre nada a ver com nada. Ou então nada a ver com nada, tipo mindfulness, que é só sobre pensar nos pensamentos. Não vai resolver teus medos e temores, tá? Então acho que é muito singular isso, você tem que pensar em cada ponto. Tem a ver com a intenção, né, daquela meditação, né? E também como você faz a prática, né? E aí, às vezes, pode existir instrutores que saibam te guiar nesse ponto e outros que não. E aí, é mais interessante que você fale de uma forma singular, não posso generalizar, tá? Dizer que toda meditação vai ajudar com isso. A Mica falou aqui, minha terapeuta fala que são os problemas de gaveta, abrindo as gavetas e organizando. É igual a história da ferida, né? Você tem uma ferida ali que tá com pus, você tem que tirar a casquinha para aquele pus sair e você depois curar, né? Então eu acho que é isso, a gente vai mexer em lugares que são sensíveis, né? Deixa eu ver qual que era outra coisa aqui. Você quer comentar alguma coisa, você fala. Tá bom. Eu ia falar só que é igual a homeopatia. Então a homeopatia também funciona assim. Sim. Vai curando a etapa da doença, né? Aí teve uma outra pessoa que perguntou, né? Dica de meditação guiada, tipo dos 21 dias. Pra quem não sabe, a gente que a Carol mencionou, é porque eu tô num grupo, né? Comecei a participar de um grupo de meditação de 21 dias para a abundância, que é do Deepak Chopra. Tem os áudios no YouTube desses 21 dias de meditação, mas tem os exercícios, né? A gente faz tipo um grupo no WhatsApp que tem exercícios, que eu acho que é bem legal os exercícios, que a gente faz umas coisas interessantes que põe a gente pra pensar, né? E aí, essa colega que eu incluí ela no meu grupo, ela saiu porque ela já tinha feito, né? E ela falou assim, né? Você tem dicas de meditação guiada? Como que eu posso continuar? Porque eu já fiz esse ciclo de 21 dias, eu posso repetir? Eu falei, pode, né? Você pode pegar as meditações e fazer de novo, né? Sem necessariamente ter que fazer os exercícios que estão no grupo, né? E para isso, a gente tem aqueles aplicativos, tem um vídeo no YouTube. Você tem outra dica, Carol? Olha, eu vou te falar os que eu conheço. Acho que existe um aplicativo que chama Calme,
Calm em inglês. Se eu não me engano, esse é o que eu mais conheço, que é de meditação guiada. Diversas meditações, pelo que eu sei, tá? Mas eu nunca baixei, porque é pago. Eu não baixei. Eu já usei o Sattva. Eu tenho um Insight Timer também, que eu gosto do Insight Timer, que você pode colocar só, tipo, um som da natureza, um som de água, um som de passarinho, ou então só um som de um violino, uma coisa assim. No final tem aquela, como é que chama aquela coisa que você faz assim? Um sino. Tipo, tibetana. Tá, entendi. Eu acho bem bacana. A Stephanie escreveu o Calm lá que eu falei, né? Aí a Ariel falou que tem as free. Mas fala essas free que você conhece pra gente mostrar pro pessoal, tá bom? Aí eu vou falar o que eu mais sigo, que é o que eu mais utilizo pra tudo. Ela colocou o Headspace. Olha, o que eu mais utilizo, mas não tem meditação guiada de montão, não. Mas hoje em dia tá fazendo algumas. É o Meditation Steps, tá? Que é da minha linha filosófica, por isso que eu sigo as meditações de lá. Sigam as dicas da Ariel. No Meditation Steps tem algumas coisas sobre essa linha filosófica. Então tem sobre os valores morais, yamas, nyamas, sobre vegetarianismo, sobre ecologia, sobre diversos temas dentro dessa linha filosófica. Além disso, hoje em dia, eles estão fazendo tanto aula de yoga online, quanto meditação guiada online. Tá bom? Tá vendo? O pessoal tá dando todas as... Eu coloquei aqui o Sattva, que ele é do Sri Ravi Shankar, que é até a Mônica que tá aqui, que é do Rio de Janeiro, tem a nossa amiga que é do Rio também, que é lá de Niterói, que ela é até dessa linha lá. A Ana Paula também, que é minha amiga também do Rio, também é do Sri Ravi Shankar. Acho que é isso, né? Aí todo mundo que tiver curiosidade é só olhar aqui. A Ariel colocou Headspace, Meditopia, Vivo Meditação, tem o da Ravi Shankar. Meditation Steps é app, não é app, é um canal do YouTube, tá? Então esse Meditation Steps é um canal do YouTube que tem algumas palestras filosóficas e além disso, hoje em dia eles estão dando aula de yoga grátis e meditação guiada grátis. Só que é tudo em inglês, tá? A Ingrid falou aqui, ó, todos os dias está tendo live do Tadashi Kadonomoto no Instagram às 18 horas. É verdade, ele é muito legal. É o melhor aplicativo para relaxar a Carol. A Rafaela que diga, porque toda aula de yoga a Rafaela dorme, Ela só acorda que as meninas elas chegam depois da aula e pronto. Ela é uma pobre mãe, tentando um momento pra si. Ai, meu Deus, medo da maternidade por causa disso. Perder sono. Taurino com fome e sono, gente, é insuportável. É verdade. Deixa eu ver. Aí perguntou, né, se a gente faz a meditação guiada online. A gente faz dentro das aulas com a Carol, né? A gente faz dentro das aulas com a Carol e uma vez por mês a gente tem uma meditação coletiva para todos os nossos alunos. A gente não tem um momento específico, assim, tipo, semanal de meditação, né? Tem esse mensal. A Mônica tá perguntando, Carol, o que você acha da ideia da yoga ser divulgada para acalmar ou para insônia, para ansiedade? Olha, eu acho válido. Eu acho assim que o yoga hoje em dia, eu chamo o yoga, mas pode ser a yoga, o yoga, tá? Eu acho que hoje em dia o yoga está sendo vendido como praticamente um produto de prateleira. Então, cada pessoa que quer vender a aula de yoga, ela vende de uma forma diferente. Então tem gente que está vendendo vai pegar na dor da pessoa, né? Do cliente. Vender para emagrecer, não é mentira isso. Eu já vi várias pessoas, para emagrecer. Hoje em dia tá muito na moda vida saudável, então tem várias formas de vender o yoga. Existem alguns profissionais que condenam essa história de vender, né, o yoga como prática para relaxar ou para acalmar.
É Cadê porque que mais? é aquela coisa, gente, é igual a história que eu sempre falei, assim, né? Se fosse pra ser vegana, tipo assim, porque tem a salsicha vegana, né? A salsicha que não é de carne. Eu falo assim, se eu fosse virar vegana, eu não ia querer comer uma coisa que me lembra carne, né? Só que às vezes, dependendo do nível de consciência da pessoa, pra fazer uma transição, ela precisa de um elemento que lembra ela carne, pra depois ela poder tirar, né? Então eu acho que é meio que isso, né? Porque yoga é mais completo, né? Você tem vários passos, mas às vezes a porta de entrada da pessoa é porque ela quer relaxar e qual que é o problema? Eu não acho ruim. Até a gente tá falando vou falar sobre a Rafa de novo. Ela até ficou um pouco constrangida, coitada, porque ela dormiu dentro da aula de yoga. Mas eu não acho ruim de jeito nenhum. Pra mim, só mostra que a pessoa se envolveu de verdade na prática. Eu sempre falo, a pessoa tem que se entregar pra prática. Tem que viver a prática de forma integral, tá? São duas palavras diferentes. E pra mim não é ruim. Eu acho que o yoga realmente tem a função de acalmar a pessoa. Eu falo isso todo momento dentro da prática do yoga. Acalmar o sistema nervoso, melhora o sono, melhora a insônia. Só que assim, não é a minha intenção vender o yoga como sendo remédio para ansiedade e insônia. Mas ela tem essa função, tá bom? Eu acho que é mais válido você colocar... Pode falar, finalize. Eu acho que é mais válido você vender. Nossa hora. Tá. Mas assim, vamos só falar isso, que é mais válido você vender o yoga como uma fonte de calma mental do que uma fonte de emagrecimento, por exemplo, tá? Que muito uma fonte de estética, de beleza estética, né? É isso mesmo. Eu também concordo com você. Então, eu acho que tem que ser divulgado como uma prática completa, mas que tem algumas funções, dentre elas, acalmar a mente. Certo? Sim. E aí, até sobre isso, vou puxar o gancho também, que amanhã eu vou fazer uma live no meu Instagram pessoal, Nona Sansara, com a Raifane, né, que eu comentei, eu acho que a Carol viu, né, que até ela falou sobre essa prática do mindfulness. Eu acho que não de forma consciente, mas o scrapbook foi minha terapia, assim, minha meditação durante muito tempo, né. E aí amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, quem tiver interesse sobre esse assunto também, né, sobre o artesanato, né, como forma de autoconhecimento, amanhã às 4h. Mas é isso, né? Eu acho que a nossa hora vai acabar aqui. O Instagram ainda não me avisou, mas eu sei que pela hora que a gente começou, tu tem uns 2 minutinhos. Quero te agradecer, Carol, pela sua disponibilidade, né? Agradecer a todo mundo que participou com a gente ao vivo. Vou deixar a live salva, porque quem tiver alguém que acha que vai ser importante, pode encaminhar para a pessoa, né? Marcar para a pessoa. E é isso, né? A gente tem as aulas de yoga no estúdio, né? A gente faz as meditações coletivas uma vez por mês. Se ficou alguma dúvida e vocês ainda tiverem perguntas, podem mandar pra gente que a gente vai responder. E, Carol, fecha aí e diga o que você gostaria de acrescentar. Então, eu agradeço mais uma vez, Sansara. Eu sempre agradeço todas as aulas de yoga e continuo agradecendo pela sua... Isso, namaskar. Não consigo fazer, que eu tô com a mão segurando o celular. Só com a mão, namaskar. E agradeço mais uma vez o espaço. Eu acho muito importante que nesse momento a gente fale sobre isso, tá? Eu acho muito válido. Não acho que é de nenhuma forma supérfluo falar sobre isso agora. E sobre as meditações guiadas, eu acho que também vale o convite. Se você quiser fazer as nossas meditações mensais, a gente sempre divulga aqui no Instagram, tá? A Ariel que perguntou, a gente divulga no meu Instagram. Então vai